Olá, bem-vindos à nossa videoaula número 4 do curso Fundamentos da Saúde e Longevidade. Antes de entrarmos no tema de hoje, eu quero fazer alguns esclarecimentos com relação a algumas dúvidas que alguns alunos têm demonstrado. Ok, quando você faz a inscrição para esse curso, você recebe então o PDF com o livro Saúde e Longevidade em 12 Passos, ok? Então, a cada videoaula nós vamos lhe dar um texto para que você leia desse livro e baseado na aula e no texto você vai responder um questionário de mais ou menos 10 perguntas. Não existe uma época para você começar o curso, ou seja, uma data, né? Tem pessoas que já começaram, outros estão começando, cada um vai fazendo no tempo disponível. E à medida que a gente vai recebendo as respostas dos questionários e das tarefas, então vocês vão eliminando até que finalmente vão conseguir a sua certificação em consultor de saúde, ou consultor de saúde e longevidade, ok? Bom, então não existe um tempo assim, quando começa o curso? O curso começa no momento que você quiser, ok? Você fez a inscrição, você recebe o material, assiste às aulas, faz o questionário e é tudo isso. É uma coisa muito simples. Nós tentamos simplificar o máximo possível. Tentamos também não jogar muito material em cima das pessoas, filtramos aquelas coisas que nós queremos que sejam relevantes, que vai funcionar, as pessoas que aplicarem, né, os princípios que aqui nós vamos ensinar, porque a maioria já tem tantos e tantos compromissos, então nós não queremos assim estabelecer prazos ou data, né? Cada um vai fazer no seu tempo, dentro do tempo que tiver disponível. Então, essa é a ideia. Bom, agora hoje nós começamos uma fase importantíssima do nosso curso. Hoje nós começamos a parte interativa. Como é essa parte interativa? Bom, a partir dessa aula, nós já vamos falar daqueles hábitos que são devastadores para a saúde do ser humano e vamos dar, através dos textos, as dicas para poder vencer esses hábitos. Então, essa é a parte interativa, né? Nessa parte interativa, ela dura mais ou menos uma semana. É o que se espera, mínimo de uma semana, para você poder implementar aquele hábito ou eliminar um hábito ruim, da maneira como você queira ver. Ok? Bom, aqueles que não são nossos alunos vão ter acesso ao vídeo no YouTube, não tem problema, será um prazer tê-lo conosco. Mas eu animo que se inscreva e faça parte dessa grande família aí de centenas e centenas de pessoas ao redor do mundo que já está estudando e já está obtendo os benefícios, né, daquilo que está aprendendo. E nós ainda nem começamos. Espera um pouquinho mais para frente que você vai ficar assim, assombrado de uma maneira positiva com as coisas que você não sabia e que vai aprender e que quando você implementar na sua vida certos princípios, você vai ver que muitos problemas de saúde vai ficando ao longo do caminho, ok? Muito bem, então hoje começamos a nossa parte interativa e nessa parte interativa nós vamos falar do primeiro problema que nós temos que vencer, né? Esse primeiro problema é o que nós chamamos de o comer em excesso. Se existe um hábito que é devastador para a saúde do ser humano e que é insidioso, ou seja, insidioso significa que os problemas não aparecem de maneira rápida e aguda, é ao longo do tempo. Ao longo do tempo, então, vai lançando os fundamentos para o aparecimento de uma série de enfermidades. Um dos hábitos mais inocentes e que afeta negativamente a expectativa de qualidade de vida é o hábito de comer muito. Agora, o comer em excesso, ele está relacionado à quantidade do que se come e também à frequência. Tem pessoas que comem pouco, mas pouco o dia todo, né? Então, tanto um como o outro vai ter efeitos muito ruins na saúde do indivíduo. O excesso de calorias que o ser humano ingere é inversamente proporcional à saúde e à qualidade de vida. Quanto mais se ingere calorias em excesso, menos se vive
e com menos qualidade de vida, porque vai abrir as portas para uma série de enfermidades. Ok? Bom, por que as pessoas comem muito, né? Primeiro, elas comem muito porque é um hábito que vão aprendendo e o comer dá um prazer, né? Então, o começo começa assim. Entretanto, nós temos dois hormônios, chamados grelina e leptina. A grelina é que sinaliza ao nosso organismo a necessidade de energia, ou seja, nos dá um sinal de fome. E a leptina é aquela que diz que quando nós já estamos satisfeitos e faz com que esse sinal da fome desapareça e apareça então a saciedade. O funcionamento desses dois hormônios é fundamental, até para a nossa sobrevivência, de maneira saudável, né? O problema é que na dieta humana existem 3 elementos que são utilizados, ou seja, 3 macronutrientes que são utilizados em abundância e acaba gerando, né, a produção de alguns hormônios do prazer, entre eles a dopamina. E esses alimentos é o açúcar, o sal e a gordura. Açúcar, sal e gordura desencadeia a liberação da dopamina e faz com que a pessoa se sinta o prazer de comer, né? O grande problema é que quando nós indulgimos e continuamos comendo, a nossa mente já se acostuma, né? E chega um momento em que o prazer de comer acaba sobrepujando aquela manifestação fisiológica natural que é a grelina e a leptina. Então agora nós estamos entregues, digamos assim, simplesmente ao desejo de comer, porque foi desregulada completamente a sensação natural da saciedade e da fome. Por isso, essa é uma das razões. Bom, o comer em excesso, ele predispõe as pessoas a uma série de enfermidades. São as enfermidades que contribuem para a maior causa de morte no mundo, que nós chamamos de a síndrome metabólica, né? Então, ele abre as portas para todas as enfermidades. Primeiro, obesidade. Por que aparece obesidade e sobrepeso? É simples. Quando nós comemos mais energia do que nós necessitamos, o corpo tem que arrumar alguma maneira de lidar com aquele excesso de energia. E o que ele vai fazer? O fígado pega aquele excesso de energia e vai armazenar em forma de gordura, ok? Para aquelas pessoas que são magrinhas, o que nós chamamos de ectomorfos, parece que nunca engorda, essas gorduras elas serão armazenadas em volta das vísceras. Para aquelas pessoas que engordam realmente, você vê volume, essa gordura será armazenada no tecido subcutâneo. Por isso que você vê muito volume. Mas tanto aqueles magrinhos como os gordinhos, com excesso de gordura, eles estão lançando o fundamento de uma série de problemas de saúde. Ok? Então, esse excesso de calorias transformado em gordura vai fazer com que o corpo tenha que lançar mão de mecanismos adaptativos para poder, então, evitar que venha um problema de saúde muito imediato, ok? Aí vem o problema do diabetes. E o diabetes por quê? O diabetes tipo 2 é porque começa a haver uma resistência à insulina, né? As células não querem ter aquela grande quantidade de energia dentro dela, porque já tem muito, então começa a haver uma resistência à insulina. Então é instalado já o diabético tipo 2, ok? Então, essa resistência à insulina, por mecanismo de retroalimentação, faz com que a pessoa, então, o pâncreas produza mais insulina. Então a pessoa começa a ter uma hiperinsulinemia, ok? Então, isso vai criar um ciclo vicioso, que a pessoa vai sentir mais necessidade de ter alimentos que oferecem energia rápido e nunca estarão utilizando aquela energia que já está armazenada. E aquilo ali vai aumentando e trazendo uma série de problemas para a saúde. Ao longo do tempo, essa gordura, quando o corpo às vezes já não dá conta, né, que nós temos, como eu vou lhe dizer, temos mecanismos que ajudam a lidar com isso, e inclusive o nosso sistema imune também, nosso sistema imunológico. Os macrófagos eles comem gordura
para tentar nos ajudar. Só que chega um momento que sobrepuja a capacidade dos macrófagos, a capacidade de armazenar, e aí então o que ocorre? Aí vem aquilo que nós chamamos da dislipidemias, que é a elevação de triglicerídeos e a elevação do colesterol de baixa densidade no sangue, e aquilo começa então através de processos inflamatórios que são provocados por esses próprios alimentos. O que ocorre? Então começa a ser depositado nas artérias. E esse depósito de colesterol nas artérias, em todas as áreas das artérias, né, vai diminuindo, digamos assim, a circunferência das artérias. Então, aqui você tem uma bomba, e embaixo você tem uma distribuição de tubos, que são as artérias, as veias. Então, se você começa a apresentar diminuição, né, da circunferência, da parte interna dessas artérias, você então tem que aumentar a pressão na bomba, e aí começa então a aparecer esse problema chamado hipertensão arterial essencial. Por quê? Porque agora é um coração tentando bombear sangue, um sangue ainda mais denso, contra uma maior resistência. Então, essa hipertensão arterial idiopática, ela está relacionada diretamente a esse problema de excesso de calorias, de excesso de gordura e a falta de uma dieta, de uma alimentação saudável, né? Aí vai vir também, nós chamamos de problemas coronários, né? E não raras vezes também vai aparecer os problemas do próprio trato digestório, né? Então, é dessa maneira que se enferma. Agora você note um ciclo vicioso, como se forma, né? Em primeiro lugar, o que aconteceu? Se desregulou, né, os hormônios que controlam naturalmente a fome e a saciedade, ok? E aí começamos a comer mais, já não contamos mais com esse controle natural que nós tínhamos. Agora é o prazer, simplesmente o prazer de comer que está. Agora, esses alimentos que eu mencionei, açúcar, gordura, sal e outros alimentos refinados, né, eles provocam também processos inflamatórios que começam também a afetar o nosso centro da saciedade. Esta é a razão pela qual as pessoas comem essas calorias vazias e sempre estão querendo comer a cada momento. Nunca chegam à saciedade e entram nesse ciclo vicioso. Outra coisa muito importante, que se fala pouco também, é que esse comer em excesso, chega um momento que ele começa a alterar também a função cerebral, né? Nossa função neurológica. Porque a curto prazo, uma pessoa comeu muito. O que altera a função cerebral a curto prazo? Olha, uma pessoa que come muito, depois que ela come, o que ela sente vontade de fazer? É claro, é dormir, né? Por que ela sente vontade de dormir? Bom, primeiro porque a quantidade de alimento é muito e todo o processo digestivo é controlado pelo cérebro. E para o processo digestivo, principalmente a produção do ácido clorídrico é um dos fenômenos fisiológicos que mais demanda energia. Ok? Então nós temos uma demanda de energia física, mas também temos uma demanda de energia nervosa, porque o seu cérebro é que controla tudo, ok? Ele é que controla o peristaltismo do estômago, aquele movimento que ele faz para poder misturar bem os alimentos com o suco gástrico. Ele que provoca uma vasodilatação para que o sangue, né, haja uma êxtase de sangue ao redor do tecido ali do estômago, porque o processo digestivo é feito com calor, né? É ele que estimula a secreção de suco gástrico, ou seja, ele controla tudo. Então existe uma demanda de energia muito grande. E a pessoa comeu, e daqui a pouco ele está com sono. Por que dá sono? Porque é mais sangue que vem aqui para o aparato, para o sistema digestório, para o estômago principalmente, para poder lidar com aquela sobrecarga. Então o que o cérebro faz? Ele coloca o indivíduo, digamos assim, num ponto meio morto, né, numa marcha lenta, até que ele consiga dar conta daquele excesso, né? Entretanto, tudo isso aí vem com um prejuízo muito grande para a nossa saúde. Por quê? Porque vai se manifestar depois de outras maneiras.
Uma das maneiras também a curto prazo é a fadiga, a pessoa se sente cansado, ok? E eu sempre digo, observem nos trens, no metrô, nos ônibus, onde você pode ver muita gente ao mesmo tempo, sentado, e na hora, assim, logo depois do almoço, você vai ver, e também à tardezinha. Olha, nunca se comeu tanto na história moderna dos seres humanos, e nunca se viu tantas pessoas cansadas, fadigadas, deprimidas e doentes, porque elas estão literalmente cavando a sua sepultura com seus próprios dentes. Agora vamos ver um problema que pode ocorrer a longo prazo, né? O problema que pode ocorrer a longo prazo, e que existe já pesquisas científicas falando sobre isso. Aliás, esse material que você tem em mãos, e o que eu estou falando aqui, não saiu da minha cabeça, não. Isso é resultado de pesquisa. Você pode verificar aí que tem aí centenas de estudos científicos embasando aquilo que nós estamos ensinando para vocês. Então, declínio mental, né? Algumas pesquisas já indicam que as pessoas da terceira idade que começam a apresentar mais declínio mental eram as pessoas chamadas gulosas, né? Que comiam muito, ok? Começa a ter também problemas de memória, ok? Então, existe aqui uma pequena relação, não é correlação, uma pequena relação entre o comer muito e o declínio mental na terceira idade. E devo dizer ainda, para aqueles que logram chegar à terceira idade, porque obesidade, sobrepeso, esses problemas diminuem muito a expectativa de vida do ser humano, né? Alguns começam a apresentar problemas de saúde, como problemas coronários, acidente vascular cerebral, complicações do diabetes, e às vezes vão a óbito antes de chegar, então, à terceira idade, então não vão apresentar esses que estão mencionando aqui, o declínio, né? O declínio mental e problemas de memória. A curto prazo também, o que provoca é um desconforto, né? Quantas vezes nós vemos pessoas dizendo, puxa, eu comi muito, me sinto assim empazinado, estou como que assim abarrotado. Por que que esse desconforto ocorre? Bom, um estômago vazio médio, estamos tirando aqui uma média, né? Ele cabe 100, mais ou menos 100 mililitros, né? É equivalente a 100 mililitros. Ele, quando está cheio, pela sua capacidade de extensão, ele chega a mais ou menos 1 litro, né? Em média. Se a pessoa for maior, vai ser um pouco mais. Mas tem pessoas que acabam passando além daquela sua capacidade máxima. Isso provoca uma dilatação do estômago, que a pessoa nunca tem a sensação que está cheia. Ela tem que estar sempre comendo. Ok? Bom, aí pode provocar no começo, provoca náusea, né? Pode provocar também vômito, e provoca também gases, distensão abdominal, uma série de problemas que agora o comer em excesso está provocando sobre o próprio sistema digestório. Então, esse comer em excesso, ele tem um efeito, né? Ele tem um efeito sistêmico, assim como ele tem um efeito também no próprio sistema digestório. Bom, o comer em excesso também pode gerar várias enfermidades do próprio trato digestório, e aqui eu vou ser mais específico. Uma das principais, e que é uma verdadeira epidemia que afeta grande parte da população, é o refluxo gastroesofágico. Ok? Por que ocorre o refluxo gastroesofágico? Uma das razões, ok? E provavelmente deve ser a razão principal. Em primeiro lugar, quando a pessoa come muito e que o estômago então começa a se contrair, né, para fazer aquele alimento mover-se ali, misturar com o suco gástrico, todas as vezes que existe essa contração para a parte de cima, onde está a válvula gastroesofágica, aquela quantidade enorme de alimentos e líquido e também de gases começa a colocar pressão nessa válvula, e chega um momento que começa a passar então o quê? Passar para o esôfago suco gástrico. O estômago, ele tem uma capa, né? Uma capa interior que nós chamamos de mucosa. Essa capa, ela não permite que
o ácido clorídrico dirigir ao próprio estômago, porque ela está ali liberando água, ela está liberando ali bicarbonato de sódio para ir alcalizando. Mas o esôfago não tem essa proteção, ok? Por isso que quando vem parece que está queimando. E aí ele pode levar uma série de problemas para a saúde, pode levar a problemas na voz, pode levar a problemas de respiratórios, principalmente os asmáticos que têm refluxo. Às vezes as crises de asma se desencadeiam pelo refluxo e ninguém sabe disso. Uma pessoa está rouca, às vezes é o problema do refluxo, ok? Além disso, chega um momento que começa a provocar alteração no tecido do esôfago. Essa pessoa começa a ter aí a alteração no tecido, pode ser um esôfago de Barré, uma metaplasia, e pode evoluir até um câncer de esôfago, né, que é um dos cânceres mais agressivos que tem. Do diagnóstico ao óbito, mais ou menos 6 a 9 meses, ok? Então, cuide dessa parte de esôfago. Refluxo não se brinca, tem que eliminar, ok? Bom, úlceras. Por quê? Imagine a cada momento que a pessoa está comendo, principalmente nas refeições fracionadas, aquela produção de ácido clorídrico constante, né? E às vezes sai um pouco da capacidade de produção, então é uma digestão que está ali num processo muito lento, e chega um momento que pode aparecer processo inflamatório e levar à formação de úlcera, gastrite, a pangastrite, e levar também a processo inflamatório de todo o trato digestório, que nós chamamos de ascites, né? Que aparece lá ao longo do sistema digestório. Bom, outra coisa importante com relação ao comer em excesso, outro aspecto importante, é que inibe, isso se fala muito pouco, inibe a atividade da corteza pré-frontal. O que é e onde está a corteza pré-frontal? Está no lobo frontal, ok? É ali que vai ocorrer as tomadas de decisões, nós decidimos coisas ali através da corteza pré-frontal. Ali está a nossa capacidade de planejamento, ali está a nossa função executiva de tomar decisões, é ali que nós avaliamos riscos, mas o mais importante, é ali que está o centro da consciência e da moralidade. Então, quando nós comemos muito, quando nós comemos em excesso, começamos a fazer da comida um ídolo, nós então começamos a perder essa consciência. E algumas coisas que parecem ser corretas para nós, chega um momento que não vão ser mais corretas, ou seja, nós vamos perdendo, porque esse é um dos efeitos daquilo que chamamos abertamente de glutonaria, né? Nós podemos ver isso através da história, né? Todas aquelas grandes nações que conquistaram o mundo em meio à escassez e dificuldades, sem exceção, a maioria delas sucumbiram nas garras da glutonaria, né? Assim aconteceu com Babilônia, com os persas, com os gregos, com os romanos, e assim também está acontecendo com o último império do mundo, que é os Estados Unidos, né? Aqui existe um decaimento moral muito grande, existe a alimentação de uma qualidade muito ruim, a obesidade está, digamos assim, cobrando um tributo pesado à saúde da população. Bom, do ponto de vista espiritual, por que ocorre isso? Ocorre porque a nossa consciência, os nossos neurônios aí do lobo frontal, é a única maneira pela qual Deus se comunica conosco, com o ser humano, né? Quando eles começam a ficar, digamos assim, sem muita receptividade pela maneira como nós tratamos o estômago, então o que pode ocorrer? Nós podemos também perder a percepção das coisas, do certo e do errado. Muito bem. Bom, aqui terminamos a nossa aula. Vamos enviar para vocês o questionário. Vamos enviar também o que agora? Bom, agora eu falei do problema, então vamos enviar para vocês as dicas que vocês vão ter para poder, que vocês vão colocar em prática para poder reduzir drasticamente a quantidade de alimentos. Nessa primeira parte, não estamos preocupados com a qualidade, ok? Qualidade nós vamos falar mais na frente.
O que nós queremos agora é que, pelo menos dentro de uma semana, você comece a colocar em prática as dicas que vocês vão receber através do texto e comece, então, a reduzir drasticamente o excesso das calorias vazias, ok? Não importa se seja magro, se seja obeso, se seja sobrepeso. Reduzir as calorias vazias é a nossa tarefa número 1. Muito bem. Esperamos então todos na nossa aula número 5, que estaremos enviando para vocês, provavelmente na segunda-feira que vem. Estuda o texto que está indicado lá nas orientações. E também, como a parte agora interativa, lá no final vem algumas perguntinhas para você responder, não vai precisar escrever, é escolha múltipla, para você dizer ali como é que foi a sua experiência, melhorou, se não melhorou, qual a dificuldade, coisa e tal. Ali já está escrito, é só responder. Então, assim, já estará terminado a lição número 4. Aí, na outra semana, vamos trabalhar em mais um hábito. E assim, aos poucos, ao longo dessa trajetória, muitos e muitos problemas vão ficando ao longo do caminho. E, além disso, também, o que vai ocorrer? Você vai aprendendo, você vai vivendo, e daqui a pouco você está dando palestra, daqui a pouco você está orientando, daqui a pouco você vai ser um verdadeiro promotor de saúde e longevidade. Um abraço a todos e até lá.